Olá, irmãos e amigos, bom dia, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa Palavra do Senhor. Hoje, segunda-feira, 2 de março de 2026, estaremos gravando o dia de número 273, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. No Antigo Testamento, continuaremos lendo o livro de Isaías, hoje capítulos 6, 7 e 8, e depois no Novo Testamento, continuando o livro de Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 14, e capítulo 5 até o versículo 10. Tudo bem? Leitura feita de modo alternado, Antigo e Novo Testamento. Não trago comentários dos textos lidos e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida. Em breve nós estaremos começando com oração, pedindo ao Espírito Santo sabedoria e entendimento nas Sagradas Escrituras. Pegue o seu exemplar sagrado e acompanhe. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui diante da tua palavra para mais um dia de leitura e aprendizado. Obrigado, meu Pai, pelo deitar de ontem, pelo levantar de hoje, pelo café da manhã que tu já colocaste na nossa mesa, por todos os livramentos que tua mão já operou. Dá, Pai, entendimento das Sagradas Escrituras, abençoa esta leitura, abençoa este projeto, que um dia esses vídeos sirvam de ferramenta evangelística, meu Pai, e chegue a pessoas que não têm nem mesmo a Bíblia traduzida no seu idioma. Usa essa ferramenta, meu Pai, para traduzir esses vídeos, meu Pai, em idiomas em que a tua palavra é proibida, não é permitida, ou há grande opressão por parte de governos e religiões, Pai. Tem misericórdia que teu nome prevaleça. Muito obrigado, meu Senhor, porque já são mais de 270 dias que estamos aqui perseverando. Te agradeço pela vida de cada um que está orando por este projeto e também acompanhando a leitura sagrada. Te oro, meu Senhor, e te peço. Repreende toda interrupção, humana ou espiritual, e dá um dia de leitura abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Isaías capítulo 6. Tem como subtítulo: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Versículo 1 fala: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que, depois de se desfolharem, ainda ficam firmes,
Assim, a santa semente será a firmeza dela. Glória a Deus. Capítulo 7 tem como subtítulo Profecias contra Israel e Síria. Versículo 1 fala: Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: A Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: Agora tu e teu filho, Sear-Jazube, saí ao encontro de Acás, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro. E diz-lhe: Acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porque a Síria teve contra ti maligno conselho, com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: Vamos subir contra Judá e atormentemo-lo, e repartamo-lo entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a cabeça da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não ficareis firmes. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: Pede-te para ti ao Senhor, teu Deus, um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: Ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará o sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Mas o Senhor fará vir sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Síria, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Pois há de acontecer que, naquele dia, assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Síria. E virão e pousarão todos os vales desertos e nas fendas das rochas, e em todos os espinhos e em todas as florestas. Naquele dia, refará o Senhor com uma navalha alugada que está além do rio, isto é, com o rei da Síria, a cabeça e os cabelos dos pés e até a barba totalmente tirará. E sucederá naquele dia que alguém criará uma vaca e 2 ovelhas. E acontecerá que, por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga, e manteiga e mel comerá todo aquele que ficar de resto no meio da terra. Sucederá também naquele dia que todo lugar em que houver 1000 vides do valor de 1000 moedas de prata será para sarças e para espinheiros. Com arco e flechas se entrará nele, porque as sarças e os espinheiros cobrirão toda a terra. E também a todos os montes que costumam cavar com enxadas, se não irá, por causa do temor das sarças e dos espinheiros, mas servirão para se mandarem para lá os bois e para serem pisados pelas ovelhas. Louvado seja Deus. Vamos para o último capítulo de hoje, Isaías, capítulo 8, tem como subtítulo A ruína dos reinos de Israel e da Síria. Versículo 1 fala: Disse-me também o Senhor:
Toma um grande volume e escreve nele em estilo de homem. Apressando-se ao despojo, apressou-se à presa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filhos de Zeberequias. E fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maher-Salal-As-Baz, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e com Rezim e com o filho de Remalia se alegrou, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. E passará a Judá, inundando e irá passando por ele, e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Alvoroçai-vos, ó povos, e sereis quebrantados. Dai ouvidos, todos os que sois de longínquas terras. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho, e ele será dissipado. Dizei a palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse com uma forte mão e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis de conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o seu temor, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão e cairão e serão quebrantados, e enlaçados e presos. Liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. E esperarei o Senhor, que esconde o rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, com sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que churreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, e passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. E, olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsias e arrastados para a escuridão. Aleluia, glória a Deus. Leitura tremenda aqui do livro do profeta Isaías. Vamos agora para o Novo Testamento, Hebreus, vamos terminar o capítulo 4. Ontem nós paramos no versículo 13. A leitura então se dará a partir aqui, Hebreus 4, a partir do versículo 14, somente 3 versículos, e já começamos Hebreus capítulo 5 até o versículo 10. Então vamos lá, Hebreus 4, 14 diz: tem como subtítulo: Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, tenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Glória a Deus. Agora, Hebreus capítulo 5, a leitura se dará do versículo 1 ao versículo 10.
Versículo 1 do capítulo 5 diz: Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E, por esta causa, deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão que é chamado por Deus, como Arão. Assim, também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E, sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia, glória a Deus. Leitura de hoje concluída somente aqui até o versículo 10. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por mais um dia, meu Senhor, de ter lido a tua poderosa palavra. Obrigado, meu Pai, pelo entendimento, pelo aprendizado, pelas lições. Meu Pai, pelas promessas, por tudo que tu tem feito na nossa vida. Que possamos continuar perseverando. Nos fortalece contra o pecado, meu Senhor. Nos dá um dia de paz e que essa palavra, meu Senhor, faça morada no nosso coração e que possamos colocar em prática. Que não sejamos somente ouvintes, meu Senhor, mas praticantes da tua palavra. Muito obrigado por tudo. Dá uma excelente segunda-feira a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado o santo e poderoso nome do Senhor. Vamos pegar aqui o nosso plano de leitura. Tudo bem? Hoje, dia 273, segunda-feira, Isaías 6, 7 e 8 foi a leitura do Antigo Testamento, depois Hebreus 4, do versículo 14 ao final, e Hebreus 5 até o versículo 10, certo? Hoje, 2 de março de 2026. Tenham todos um excelente dia e que o Senhor abençoe grandemente as suas vidas. Amanhã, se for da vontade do Senhor, estaremos gravando o dia de número 274. Até mais.